Vamos voltar para aquele vídeo que você estava contando, narrando um pouquinho para a gente a história. Coloca aí, Fernandinha, na tela, por favor, para a gente voltar num caso que aconteceu nesse final de semana lá na Praia Grande, litoral do estado de São Paulo. A gente vê um ex-delegado-geral da polícia, certo, Nelson? Certo, ex-delegado-geral. O delegado-geral é a autoridade máxima da Polícia Civil, né? Ele estava até a última gestão, ou seja, ele é o imediato antecessor do atual delegado-geral. E veja só que frieza que tem que ser ali, estar diante de um bandido que o aponta a arma, Paulinho. Bem no comecinho da imagem aí, para quem está no rádio, o bandido tá pegando a moto dele, tá com uma arma apontada para a cara dele, ele levanta as mãos, tá falando, não, pode pegar, imagino eu, né? Mas tem dois, né? Que não tem vai... dois ali? Dois bandidos e tá ele e uma mulher, imagino que seja companheira, né? Imagino que seja a esposa dele, e ele ali, sangue frio, fez o que deve se fazer, que é não reagir em uma circunstância como essa. Agora, mesmo sendo um policial. Você trabalhou, né? Eu trabalhei com o delegado Rui, ele foi o delegado-geral quando eu participei do governo do estado. Ele é um delegado experiente, tem boa relação, inclusive, com o ministro Alexandre de Moraes, sucedeu o delegado anterior, Youssef. Ele ali, você vê que visivelmente ele quer se livrar da situação, né? Quer se livrar da situação. Como qualquer um faria, Como qualquer um faria, não reagiu, tirou tudo, deu as correntes, a hora que deixou o cara tirar a outra corrente. E é assim que num caso desse a gente deve agir. Mas volto a falar, é impunidade. Praia Grande, à luz do dia, com pessoas passando, câmeras em todo quanto é lugar, porque antigamente bandido tinha muito medo de câmera. Hoje nem câmera tá, porque todos os prédios têm câmeras externas. Sim. Que é onde a polícia pode, inclusive, faz parte da investigação para colher imagens e chegar nos bandidos. Mas a situação de impunidade está causando essa escalada de violência. Não, nesse porque a polícia, tá forte, hein? Nós temos, principalmente em São Paulo, nós temos a melhor polícia do Brasil, é aqui em São Paulo, a PM, a Civil, a investigativa. Então não é questão só de segurança pública, é questão judiciária pela impunidade. Agora, nesse final de semana nós tivemos vários casos que a gente está relatando aqui para vocês, mas desde o início de dezembro aí, ao que me parece, deu uma crescida significativa aí desses casos acontecendo com pessoas que de alguma forma têm uma repercussão, né? Agora, eu queria trazer um tema para a gente discutir, que é o seguinte: como é que vocês acham que o Estado, e aí de Estado que eu me refiro é poder público no geral, seja as prefeituras, os governos de Estado, a própria presidência da República, como é que os caras vão sentar na mesa para discutir o tema dos justiceiros? Porque isso aí está crescendo, delegada. Eu estou vendo as pessoas absolutamente amarradas, sem saber o que fazer, e partindo para a iniciativa própria, como, por exemplo, a gente relatou desse empresário que saiu atirando. Como é que o Estado vai lidar com os justiceiros? Paulo, antes de entrar nessa temática, eu gostaria também de falar que o Dr. Rui Ferraz Fontes é uma das maiores autoridades no combate ao crime organizado, especificamente ao PCC, já reagiu em situações bem-sucedidas, neutralizando o criminoso, e esse é um outro protocolo que ele usou de uma forma bem sucedida em relação a um ataque de um criminoso. Não houve nenhuma vítima fatal. Ele e a esposa saíram ilesos nessa abordagem. Infelizmente, é a impunidade que faz com que cada vez mais esses criminosos subjuguem a população. No tocante aos justiceiros, é uma situação extremamente complexa, porque a gente lida com o medo, com a revolta da população, com a impunidade, com uma ausência do Estado em proteger a população, em dar uma segurança pública de excelência, e aí a gente cruza a linha vermelha, a partir de grupos de pseudo-justiceiros entrarem numa esfera indefensável, que é a prática de crimes. Quando os justiceiros, numa roupagem de serem heróis de uma comunidade, de um local, ultrapassam e violam a legislação, eles praticam crimes, e temos um exemplo muito recente, que são os milicianos. Eles surgiram justamente para proteger uma comunidade local e logo sucumbiram à corrupção, à criminalidade, à execução sumária, Tribunal do Crime, a conluio, inclusive, com as
organizações e facções criminosas ali da região do Rio de Janeiro. Então, é algo extremamente complicado. Mas você acha que vai chegar em São Paulo isso aí? Espero que não. Espero que o governo dê estrutura para que a polícia tenha um aparato maior, mais efetivo, estrutura também salarial, estrutura em prerrogativas. Aí a gente se recorre ao Congresso Nacional, que tenhamos prerrogativas. Um simples exemplo: qual é a pena de furto? De 1 a 5 anos. Nunca vi um furtador cumprir mais do que 6 meses. Então altera a legislação. Mesmo que sejam reiterados. Exatamente. Altera a legislação, deixa benéfico. 6 meses quando fica muito, né? Exatamente. Então, a lei não é cumprida na sua integralidade. Sim. Então, assim, a gente tem a lei, a gente tem a pena prevista e não é cumprida. Agora, Ju, como é que você vê esse movimento dos justiceiros? Nossa, eu acho bastante complexo, inclusive vejo que é diferente do caso que aconteceu com o empresário, né? A gente precisa relembrar aqui que ele estava dentro da casa dele, num sábado de descanso, e ele sentiu uma ameaça ali, reagiu de uma forma errada, sim, mas ele se sentiu ameaçado. Os justiceiros, eles se organizam para eles irem atrás das pessoas que a comunidade já identificou, que praticam crimes reiteradamente. Então, é bem diferente, já é uma espécie de gangue, né, que acaba se armando com diferentes tipos de armas para ir atrás das pessoas. Agora, eu já falei isso, é óbvio que é reprovável, que o crime ele é definido em lei, que quem cometer crime tem que ser processado, tem que ser condenado, mas é óbvio também que as pessoas não aguentam mais, né? Então, a gente recebeu o secretário de Segurança Pública aqui no programa passado, e ele disse sobre a necessidade de se construir mais presídios. Esse é um ponto importante, sobre a necessidade de se mandar as pessoas que precisam ser presas para os presídios, reformular o sistema prisional, a política carcerária, sim, tem que ser feito, mas o fato é que a população precisa de uma resposta, precisa agora. Entende? Então, o diagnóstico ele tem que ser feito com frieza. A gente também não pode impedir que as discussões sejam feitas repetindo velhos mantras, sem que esses mantras sejam analisados na frieza dos números. E eu percebo isso em todas as esferas. Tem algumas questões que são repetidas na cabeça dos brasileiros e a gente sequer pode questionar, né? Então eu acho que precisa ser questionado e a gente precisa tratar o bandido como bandido, sem passar pano, sem passar a mão na cabeça. Mano Ferreira. Pois é, eu acho que a gente está vivendo um aumento do sentimento de impunidade que tem várias dimensões. Primeiro, o crime cotidiano, que é, como a gente está falando, o furtador reiterado, reincidente, que comete diversas vezes o crime, não é punido, passa 2 dias na delegacia e é solto. Ou seja, isso é algo que a população sente no dia a dia. É o trabalhador que está no ponto de ônibus esperando para ir para o trabalho e tem seu celular furtado, e isso gera um ressentimento social gigantesco. E tem também os grandes casos de corrupção, que a gente sabe, houve um sentimento com a Lava Jato de que, pela primeira vez, poderosos estavam sendo punidos. Isso tudo foi desfeito, toda aquela corrupção que aconteceu, ninguém está mais preso por aquilo. Isso também amplia esse sentimento de impunidade, e eu sinto que as instituições brasileiras ainda não encontraram, não fizeram a depuração devida para entender como passar para a população o sentimento de que ninguém pode estar acima da lei. E aí, fazendo um gancho com o discurso do presidente Lula que a gente assistiu, ele criticou, por exemplo, o uso da mídia, o uso do noticiário para dar respaldo a operações do Ministério Público. Mas é difícil falar sobre isso num contexto em que a contraprova que a gente tem é que os casos que investigaram poderosos e não ganharam as manchetes nunca deram em nada. Então, como que... Nunca é muito tempo, mano. Nunca é muito tempo. A gente tem a ação penal 470, que é a do mensalão, e que deram, sim, com condenações, não teve com pessoas presas, não com pessoas... Teve na mídia? Com transmissão ao vivo para todo o Brasil? Esteve claro, mas daí você está falando que nunca deu em nada. E deu, sim. Pessoas que foram condenadas... Os casos em que as manchetes dos jornais não acompanhavam esses processos contra poderosos, acabavam dando em pizza. O mensalão é um caso, eu acho emblemático,
de todo o aparato. Assim, você está falando daqueles que não foram noticiados. Sim, porque aqui, o presidente Lula quem fez não tem uma visibilidade, crítica, né? Exato, como se fosse um problema em si o Ministério Público atuar de uma forma que seja respaldado pela cobertura midiática. Foi o discurso do presidente Lula, dizendo que isso gera uma punição antes do julgamento final, antes do trânsito em julgado, e que isso seria uma injustiça. O contraponto que eu trago é que os casos que envolvem investigação de poderosos e não tem o acompanhamento midiático, como teve o Mensalão, como teve a Lava Jato, acabaram dando em pizza. Então, o meu ponto é como que as instituições podem lidar com esse tipo de situação para prevenir a interferência política que leva os casos a darem pizza. Eu diria que as instituições brasileiras não apresentaram ainda essa resposta à população. Sim. E que essa ausência de respostas aumenta o sentimento de impunidade e dificulta a legitimidade que o Estado brasileiro possui diante da população. Delegada, para a gente fechar essa discussão sobre 2 temas, eu queria um pouco da tua opinião. A câmera corporal dos policiais, se você acha que isso é positivo, e eu quero entender também esse novo aplicativo que o governo federal está lançando para auxiliar nos celulares roubados, né? Você vai lá, cadastra o celular de uma pessoa da sua confiança e imediatamente, se você for assaltado, vai bloquear todos os dados de redes sociais, de contas bancárias, enfim, como é que é isso? Explica pra gente. Vamos no mais fácil, que é no aparato novo de tecnologia para ampliar ali a atuação e coibir a prática criminosa, atuação policial e investigativa, e coibir a prática criminosa, claro que é extremamente positivo. Um mecanismo, uma tecnologia para que assim auxilie a polícia. No tocante à câmera, nos policiais, o que a gente tem visto na polícia militar, eu acredito que é uma forma de você dar a resposta para a bandidagem que o policial está sendo monitorado. Por quê? Porque se tivéssemos o contingente completo de policiais, não tivéssemos déficit de policiais, tivéssemos coletes balísticos adequados, tivéssemos armamentos adequados, tivéssemos viaturas de ponta, tivéssemos salários adequados, câmera, você coloca até na orelha, na nuca e na testa. Então, quando você opta por investir num aparato que não necessariamente auxiliará no combate ao crime, e sim dando uma resposta para a bandidagem, que o policial parte do pressuposto que ele possa estar cometendo um excesso ou possa não estar indo de acordo com a sua prerrogativa e atribuição, é essa resposta que se dá para a bandidagem e para a população. Agora, eu concordo com todo o mecanismo que auxilia as investigações. Concordo com câmera na orelha, na testa e na nuca do policial. Mas se antes tivéssemos salários adequados, policiais contratados de forma efetiva, mecanismos, tecnologia, aparato policial, aí a gente fala no mundo da excelência. Pepe, para fechar, rapidinho. A câmera, por exemplo, tem estudos técnicos que mostram que foi uma boa coisa, uma boa política pública, né? A letalidade policial diminuiu 80%. Ou seja, é bom. Aí as pessoas argumentam, não, diminuiu porque o policial deixou de agir. Não, porque a ocorrência aumentou. Ou seja, aumentou a ocorrência e diminuiu morte com ações relacionadas com as polícias. Ou seja, é uma boa política pública que tem que ser implementada no Brasil todo. Meus queridos, eu preciso fazer o seguinte, em primeiro lugar, agradecer a delegada. Obrigado, doutora Raquel, um beijo para a senhora. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigada, é uma honra.